Oi, gente. Essas férias sem cara de férias, né? Já que não dá para fazer as coisas legais das férias. Deu para dormir. Eu acabei que eu não tive férias, porque teve um colégio que deu férias em abril e agora férias dos cursinhos, ou seja, fiquei sem férias, né? Porque em abril eu estava com os cursinhos e férias na escola, e aí no colégio. Agora foi férias no cursinho e aula na escola, ou seja, sem férias. Bom, gente, vamos começar? Hoje a gente. Ruim mesmo. Foi complicado, viu? Mas esse ano está sendo todo zoado, então não dá para esperar muito, né? Uma coisa muito diferente. Ah, bom, gente, então vamos lá. Vamos começar o segundo semestre, né? Esse segundo semestre que vai ser estendido, já que as datas dos vestibulares foram definidas aí, foram marcadas, né? As coisas vão ser lá em janeiro, então vai esticar todo esse segundo semestre. Sobre as aulas presenciais, né? São Paulo não entrou, não cumpriu o cronograma que havia sido previsto, então provavelmente não volta em setembro, que era a primeira proposta. Vamos ver, né, quando que volta, né, quando que atinge aí a meta dos 28 dias, né, na fase amarela. Bom, para o segundo semestre, a gente vai continuar aqui na geografia física, vamos começar, né, com clima. Clima é, sem dúvida nenhuma, um dos assuntos mais cobrados do vestibular. Então, assim, em geografia está ali nos tops de assuntos mais cobrados no vestibular. No meu site, vocês encontram essa aula de clima, tá? Então, se quem quiser pegar lá essa aula, tá lá no site. Vamos fazendo aqui, depois vocês podem pegar essa aula lá. Bom, então vamos começar com o começo, né? Como que isso aqui é cobrado no vestibular. Então a gente vê aqui muito cobrado no vestibular. E a gente percebe aqui que a Unicamp ela tem um quê, né? Com clima. 17% das questões de primeira fase da Unicamp são clima, 9% das questões de segunda fase são clima. Né? Ou seja, é um dos assuntos mais cobrados no vestibular. 17% é muita coisa, gente. É quase um quinto da prova. Né? Ou seja, cada 5 questões de geografia, uma vai ser de clima. Então, é garantido que vai ter alguma questão de clima. Nesse assunto clima, né, ele engloba uma série de coisas. Então, ele engloba aqui um conjunto de assuntos, desde os conceitos sobre clima, vai entrar questões ambientais, vai entrar uma série de elementos de outras que envolve outros assuntos também. Então, para começar, vamos pensar o seguinte, né? Como, né, a gente vai dividir isso aqui?
Então, o primeiro conceito que a gente tem que separar é o conceito de clima e o conceito de tempo. Então, eu costumo dizer aqui que tem uma frase filosófica, né, de um grande pensador chamado professor Sumaré, né, que é o clima é, o tempo está. Então, é um trocadilho que dá para a gente fazer em português, não daria para fazer em inglês, mas em português dá para fazer esse trocadilho. Sempre que a gente utilizar né, a gente vai estar falando de clima. Sempre que a gente utilizar o está, nós vamos estar falando de tempo. Então, quando a tia Maricota, lá na segunda série, fazia, né, aquele cabeçalho na lousa, né, e falava: o dia está nublado, o dia está chuvoso, o dia está ensolarado, ela sempre estava se referindo às condições de tempo, beleza? Quando a gente se refere ao clima, a gente vai utilizar o né? Porque o clima ele é uma sucessão de tempos. Então a gente vai pegar aqui uma média histórica desses tempos e vai conseguir perceber um padrão. Então a gente pode dizer o seguinte: vai chover em dezembro, né? Por que a gente sabe que vai chover em dezembro? Porque o nosso verão é chuvoso. Como o nosso verão é chuvoso, pode não chover todos os dias, mas vai chover no nosso verão. Então a gente sabe que vai chover no nosso verão porque uma sucessão de tempos históricos nos mostra que o nosso clima tem um verão chuvoso. Do mesmo jeito que nós sabemos que este mês é um mês que não chove, né? Mês de junho, julho, não chove. Por que não chove? Porque o nosso inverno é seco. Então, como o nosso inverno é seco, a partir dessa sucessão de tempos históricos, a gente pode concluir que nós temos um clima, então, que é um clima de verão quente e chuvoso, e um inverno quente e seco. Beleza? Por isso que a gente vê na TV, no jornal, etc., sempre uma previsão do tempo. Porque o tempo é aquele momento, é o momento. Então a gente vai estar analisando aquilo que está acontecendo naquele momento. Então a gente vai analisar o que está, quais são os elementos climáticos daquele momento. Então se a gente vai decidir, vai perceber, vai observar como que vai ser o dia hoje. Se a gente está observando o dia hoje, a gente está vendo os elementos climáticos de hoje, a gente vai dizer o tempo. Tem até essa brincadeira aqui, essa pedra de previsão do tempo, ela tem em vários lugares, né? Então aqui a gente está vendo de Juatuba, é uma pedra da previsão do tempo. Então se a pedra está molhada, é chuva. Se a pedra está seca, o tempo é seco. Se tem sombra no chão, é porque é ensolarado. Se a pedra branca no topo, é porque está nevando. Se a pedra você não consegue ver a pedra, é porque está no nevoeiro. Se a pedra está balançando, é porque está ventando. Se a pedra está pulando para cima e para baixo, é porque está tendo terremoto. E se a pedra não está aí, é porque teve um tornado. Beleza? Então a gente consegue aqui fazer uma previsão do tempo com uma pedra, que é uma previsão do tempo porque a gente está falando o que está acontecendo no momento. É a mesma lógica da moça bonita da previsão do tempo na TV, porque ela está analisando o que está naquele momento. Beleza? Você não vai ver uma previsão do clima. Por que você não vai ver uma previsão do clima? Porque o clima ele é desta forma, beleza? Pode acontecer um momento histórico ali de ter uma diferenciação, mas isso não altera o clima, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? É muito comum ser utilizado como argumento dos negacionistas do aquecimento global o fato, mas faz aí décadas que não fez tanto frio quanto está fazendo esse ano. Pelo fato de, em um determinado ano, você ter uma variação, um ponto fora dessa curva, não altera o clima do local. O que a gente tem que pensar? Nós temos que analisar médias históricas. Quando a gente faz uma análise de clima, a gente leva em consideração os 30 últimos anos. A gente só vai falar dessa questão climática se a gente tem uma média nos últimos 30 anos. O que a gente observa na média dos últimos 30 anos? A temperatura global está aumentando. Então, se a temperatura está aumentando, nós estamos passando por um aquecimento global. Não é porque em um ano a temperatura fica mais baixa que esse aquecimento global deixa de existir. Então, é muito importante saber separar essa ideia de tempo e clima. Beleza? Isto posto, a gente vai chegar aqui. Como estudar o clima? A gente tem duas formas de estudar o clima.
né? A gente tem aí o dark side e o light side. Então, uma das formas de estudar o clima é você pegar o mapa de clima, observar o mapa dos climas do lugar e decorar as características de cada um desses climas. Isso é uma forma bastante utilizada para se estudar clima, isso você vai ter em alguns livros didáticos, alguns cursos de geografia vai ensinar clima dessa forma para você. Então, vai pegar aqui esse mapa, decora esse mapa, decora as características climáticas e fechou. Beleza? Se você prestar atenção aí, não é tão complicado não, velho, porque são 10 climas que você vai ter que decorar. Então, você vai ter que decorar 10 características climáticas. Então, perceba que você tem tempo, você tem chuva, né? A questão da umidade, a questão da temperatura, então você vai ter que decorar 20 coisas, né? Não é muita coisa, não. Só que isso, gente, é o dark side, né? É o lado sombrio da força no estudo de clima. O sábio mestre Yoda, ele fala, lá no episódio 2, ele fala o seguinte: o dark side não é mais poderoso, ele só é mais rápido. Acontece que muito rapidamente você adquire poder e aí você não consegue controlá-lo. A forma que eu recomendo para se estudar clima é seguir o light side. É uma forma mais lenta, mais demorada, dá uma aparência de que você não está evoluindo, porém, quando você chegar lá no final, você tem o controle disso. Não faça como o Anakin Skywalker. O Anakin Skywalker, ele preferiu um caminho mais rápido para adquirir esse poder. Adquiriu esse poder mais rápido e não conseguiu controlar isso. E virou o Darth Vader. Então, lá no episódio 3, a gente vê, né, a queda do Anakin Skywalker se transformando no Darth Vader. O que foi? Ele estudou clima de um caminho equivocado. Quando ele estudou o clima a partir do decorar os climogramas, ele não tem o controle do poder. A Unicamp, que é o vestibular que mais cobra clima, ela vai utilizar o light side nas suas questões. Por exemplo, tem uma questão clássica da Unicamp de segunda fase, que apresentava o mapa da Austrália e um pontinho na Austrália e perguntava para você qual que é o clima desse lugar. Se você seguir o Dark Side e foi decorar esse mapa de clima, gente, qual a probabilidade de você se preocupar em decorar o clima da Austrália? Né? Você vai se preocupar em decorar os climas dos locais que mais aparecem em questões. Então, você vai vai decorar o clima da Europa, vai decorar o clima do Brasil, né? Você vai decorar esses climas desses locais mais prováveis. Ninguém vai decorar o clima da Austrália, nem os australianos decoram o clima da Austrália. Aí o que aconteceu? Caiu uma questão mostrando aquele ponto na Austrália, quem seguiu o Dark Side, que não tem o controle, né, de clima, se perdeu. Agora, quem seguiu o Light Side, que é esse caminho mais lento, mais demorado, mais passo a passo, conseguiu chegar na resposta. A gente vai seguir o Light Side, a gente vai seguir esse caminho mais lento e mais demorado. Então, como que a gente vai estudar clima aqui? A gente vai passar por algumas etapas. Então, a gente vai entender o que são fatores climáticos. Esses fatores climáticos determinam os elementos climáticos. Estes elementos climáticos determinam um tempo e uma sucessão de tempos determina o clima. Ou seja, a gente vai estudar o clima pelas características que vão fazer chegar nesse clima. Uma vez que você entende esse processo de fatores para elementos, de elementos para tempo, de tempo para clima, o cara te coloca o mapa da Austrália, você vai olhar para o mapa da Austrália e vai dizer, tá fácil, porque eu estou vendo aqui essa massa de ar, eu estou vendo aqui essa latitude, eu estou vendo aqui essa característica e consigo chegar. O clima é esse, beleza? Então, vamos seguir o caminho do light side. Nós já separamos tempo e clima, então a gente vai ter aqui uma combinação de fenômenos meteorológicos que vai nos dar aqui os elementos climáticos, esses elementos climáticos vai caracterizar o tempo e essa sucessão de tempos vai chegar lá no clima. Então vamos começar falando um pouco sobre essas classificações, como que a gente classifica o clima. Gente, se você botar no Google tipos de clima,
você vai encontrar um monte de mapa diferente, um monte de classificação diferente. Por quê? Porque existem mais de 200 formas diferentes de classificar clima. Como existe mais de 200 formas diferentes de classificar clima e cada forma vai utilizar um critério, não existe uma forma só, uma forma certa de fazer essa classificação de clima. Beleza? Qual que é a ideia aqui? A gente vai pegar algum critério, vai utilizar esse critério e a partir desse critério a gente vai falar sobre os climas dos locais. Todos estes critérios são subjetivos, ou seja, eu posso criar a classificação climática do Sumaré. Então, o Sumaré vai lá, vai determinar alguns critérios, falar, eu vou utilizar isso, isso e isso, e a partir disso, disso e disso, eu vou fazer os meus climas. Beleza? A gente tem classificações climáticas desde a Grécia Antiga, desde a Antiguidade. Então, a gente tem aqui o Aristóteles, que dá a base de quase todas as classificações climáticas. O Aristóteles, que é esse figura aí da imagem, ele vai identificar diferentes zonas de temperatura. Então, ele vai falar, olha, tem local que é quente, tem local que é frio. Então, começou por aí. Então, a gente pode perceber que a primeira classificação climática vai partir dessa questão da temperatura. E o Parmênides, né, que também é um dos pensadores da Grécia Antiga, ele vai fazer a primeira classificação. E aí, da Grécia Antiga até os dias de hoje, a gente vai utilizar novas técnicas, vai pensar em novos critérios, a gente vai começar a elaborar um pouco mais essas formas de classificar, porém, a gente vai partir lá dessa ideia anterior de dividir em regiões com características de cada região. Esse mapa, esse globo que está aqui abaixo do Aristóteles, mostra uma divisão das zonas de temperatura, que eu citei lá na aula lá atrás, quando a gente falou de latitude. Então, a gente fez uma divisão da latitudinal e eu citei lá, eu falei, gente, essa divisão de latitude, né, esses paralelos especiais, polo, círculo polar, trópico e equador, esses paralelos especiais a gente vai utilizar lá na classificação climática. Ou seja, a gente utiliza hoje coisas que foram pensadas lá na Grécia Antiga. Então, como que a gente vai pensar essas classificações hoje? A gente tem duas classificações meio que são as mais utilizadas hoje. A classificação do Köppen-Geiger e a classificação do Strahler. Essas duas classificações são as mais utilizadas, tá? E essas classificações, elas partem de uma premissa. Primeiro, a gente divide em alguns grandes grupos, e destes grandes grupos a gente vai ter os tipos de clima, ok? A do Köppen-Geiger, ela é mais utilizada para fins acadêmicos. Então, ela é muito mais utilizada quando a gente pensa na questão da academia. Que ela vai fazer uma relação de temperatura e pluviosidade. E os nomes dos climas, se perceber ali embaixo na imagem ali, vai ter um monte de letrinha. Então, um conjunto de letrinha. E estas letrinhas aqui estão indicando essas características de temperatura e pluviosidade. Então, vai ter os lugares que vão ser secos, os lugares que vão ser frios, os lugares que vão ser chuvoso, lugar que vai ser quente, etc, etc, etc. O Strahler, ele vai dar a base da classificação climática a partir das massas de ar. Então, a ideia é dividir em três grandes grupos, e esses três grandes grupos a gente divide em tipos, ou seja, aqui a principal coisa aqui do Strahler é como que essas massas de ar elas vão caracterizar os climas. Enquanto o Köppen-Geiger ele vai utilizar um método quantitativo, ou seja, ele vai fazer uma análise de como essas características vão estar inseridas no local, o Strahler ele vai utilizar um método descritivo. Ou seja, o Strahler ele vai trabalhar a partir de o que está acontecendo no local com a massa de ar, ou seja, se está chovendo, se está seco, etc. A que a gente utiliza para o ensino médio, que a gente utiliza no cursinho, que a gente utiliza no vestibular, é mais ou menos uma mescla dessas duas, é juntar alguns elementos dessas duas. Tá? Então, só é importante saber que existem essas duas mais importantes e o que a gente vai utilizar é mais ou menos uma mescla delas.
Se você for procurar na internet classificações climáticas e querer decorar todos, você vai enlouquecer. Então, eu não recomendo fazer isso. Por isso que eu acho que o Dark Side ele é difícil aqui. Ele pode te dar problemas. Você vai querer decorar essas classificações climáticas e vai ficar perdido. Então, é muito mais tranquilo, é muito mais importante para a gente ir nesse passo a passo e tentar entender como que esse clima se caracteriza. E aí, olha só aqui, essa junção de alguns fatores para chegar nos nossos climas que a gente vai utilizar aqui, ó. Então, nesse mapa aqui, a gente tem alguns fatores que juntos vão nos dar algumas grandes regiões climáticas. E é isso que a gente vai utilizar aqui. Beleza? A gente vai partir de dois elementos fundamentais, que é a temperatura e a umidade. O que seriam os elementos climáticos? Os elementos climáticos, eles são grandezas meteorológicas, são coisas que nós vamos utilizar quando nós estamos falando do tempo. Então, sempre que a gente vai falar sobre o tempo, a gente está utilizando um desses elementos. Ah, hoje o dia está quente. Ah, o dia está quente? Então eu estou me referindo à temperatura. Ah, hoje o dia está seco. O dia está seco? Então eu estou me referindo à umidade. Pressão atmosférica, ventos, radiação solar, amplitude térmica, são outros elementos climáticos, ou seja, são outras grandezas meteorológicas que são menos utilizadas. Vamos focar aqui nessas duas mais importantes, temperatura e umidade. A partir da temperatura e da umidade, a gente vai conseguir caracterizar todos aqueles climas ali, utilizando só essas duas. A gente vai buscar um desses elementos de vez em quando para algumas especificidades, mas a gente vai ficar basicamente com temperatura e com umidade. O que é a temperatura? A temperatura é o estado térmico da atmosfera. Aqui vem um parênteses. Qual que é o parênteses que eu faço aqui? Quando a gente fala de temperatura, a gente está nos referindo aqui a uma sensação de frio e calor. E isto é subjetivo. Como nós estamos numa zona tropical, ou seja, uma das partes mais quentes do planeta, a nossa percepção de frio e calor, ela é dada a partir dessa região que é extremamente quente. Coisas que a gente chama de frio, não é frio quando a gente pensa na média global. Presta atenção aqui nesse mapa. Esse mapa está mostrando a temperatura do ar ao longo do ano. Então, a gente começa a perceber aqui, se a gente prestar atenção, olha só. Desculpa, os cachorros latiram. Se a gente for prestar atenção aqui nesse mês a mês, a gente está vendo a variação da temperatura. A gente percebe que a nossa faixa aqui, ó, a faixa da zona tropical, ela sempre se mantém numa temperatura elevada. Nós estamos sempre entre as temperaturas mais elevadas do globo. Só para você ter uma ideia, se a gente pegar a média do planeta, a gente vai pegar a média do planeta ao longo do ano, a gente vai ver o seguinte, a média do planeta é 15 graus. Ou seja, tudo que está de 15 graus para cima, a gente vai considerar quente. Beleza? Quando a gente vai fazer essas relações aqui. O nosso inverno, por exemplo, o nosso inverno fica lá na faixa dos 15 graus, ou seja, o nosso inverno é quente. E aí, quando a gente tem aqueles dias extremamente frios, chega lá nos 14, 13, 12 graus, também pode ser considerados quentes, né? Porque vai estar sempre numa faixa aqui, ó, dos laranjinha. Então, tudo isso aqui seria quente, gente. A gente só vai falar de frio mesmo com temperaturas negativas. Beleza? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui com essa questão do quente e frio. Outro parênteses que eu quero fazer aqui. Eu, Sumaré, sou um grande defensor do Sistema Internacional de Medidas. Eu adoro o Sistema Internacional de Medidas, eu acho que o Sistema Internacional de Medidas é uma coisa fenomenal, facilita a nossa vida, tudo está dividido em escalas perfeitinhas, então a gente tem lá o nosso sistema de medidas, os metros, a gente tem o nosso sistema de medidas de massa, grama, a gente tem o nosso sistema de medida de temperatura, o Celsius.
Bonitinho, 0 graus Celsius a água congelou, 100 graus Celsius a água entrou em ebulição, a gente faz uma escala bonitinha. Isso funciona muito bem, gente, na ciência, tá? Para o nosso dia a dia, né, para as questões de percepção, sensação de frio e calor, o Fahrenheit é melhor. Ninguém precisa aprender a usar o Fahrenheit, tá, gente? O Fahrenheit, ele parece muito zoado, porque o Fahrenheit, ele está muito mais vinculado a essa percepção. Então, assim, para os gringos que usam Fahrenheit, é muito mais perceptível a questão de temperatura. Para quem usa Celsius, é pouco perceptível. A variação de 1 grau Celsius, ela pode ser bem diferente, né? Variar de 1 grau para 2 graus Celsius é bem diferente do que variar de 21 para 22. Né? De 21 para 22 a gente nem sente essa diferença. De 1 para 2 a gente sente a diferença. Beleza? Olha que legal sobre essa questão de sensação térmica. Essa garota aí, a Jaque, é uma amiga minha que mora em Viena. Então aqui ela fez um post, né, há um tempo atrás. Ela me deu a permissão de utilizar esse post dela nas minhas aulas. Então, olha que legal. Tudo questão de ponto de vista. Vienenses felizes com a chegada do verão. Paulistanos reclamando do frio. E eu reclamando do calor em Viena e me perguntando como que os paulistanos conseguem sobreviver neste calor. Então, olha que legal. Ela pegou aqui um print do celular dela, mostrando a temperatura em Viena, onde ela estava, e a temperatura em São Paulo, que é onde ela tem a maior parte dos amigos dela. Então, ela estava vendo no Face lá, os vienenses, amigos dela no Facebook, comemorando a chegada do verão, e os paulistanos, ao mesmo tempo, reclamando do frio. Olha que legal. Os paulistanos estão reclamando do frio e a temperatura em São Paulo era de 17 graus. Os vienenses estavam comemorando o verão e a temperatura em Viena era de 9 graus. Então perceba que a temperatura em Viena muito mais baixa do que a temperatura em São Paulo. Só que para nós aqui, que estamos habituados a uma temperatura média anual muito elevada, 17 graus nos dá uma sensação térmica de frio. A gente sente frio nos 17 graus. Já os vienenses, que têm uma temperatura média anual muito baixa, quando chega em 9 graus, para ele está calor. Olha que doideira, né? Então, uma variação, a sensação térmica, ela é diferente de acordo com a média que a gente tem. Beleza? Só para ter uma ideia, né? Pegar os países nórdicos, né? Então, pegar lá a Islândia, Finlândia. Essa galera, quando está numa temperatura de 9, 10 graus, essa galera vai para a praia. Então, você vai pegar imagens aí, vídeos na internet, agora com o TikTok, tem esse mundaréu de vídeo que a galera compartilha. Você vai pegar vídeos aí da galera seminua pulando na água gelada. Né? A água está a 9 graus, gente. 9 graus é quase a nossa temperatura da água que a gente toma na geladeira. Pra você ter uma ideia, a cerveja estupidamente gelada está lá na faixa dos 2, 3 graus, beleza? E a galera tá pulando na água às 9 graus. Para a gente, que estamos aqui numa faixa de temperatura mais elevada, é muito louco, é muito absurdo isso. Por isso que é um problema essa questão de temperatura nas questões, porque a gente está trabalhando com sensações, e sensação térmica é muito subjetivo. Beleza? Já a umidade, gente, o que vai ser aqui esta umidade? Né? Então, o que a gente vai estar trabalhando aqui na umidade? A umidade, a gente vai falar de duas coisas na umidade. O que a gente chama de umidade absoluta e umidade relativa. Quando a gente vê a previsão do tempo, a pessoa que está fazendo a previsão do tempo, ela sempre está se referindo à umidade relativa do ar. Então, você vai lá, a umidade relativa do ar é 72%. O que é a umidade? Tá? A umidade do ar. A umidade absoluta é a quantidade máxima de água que a atmosfera consegue suportar. Então, quando chega no ponto máximo aqui, chove. Então, vamos pegar aqui, numa temperatura de 20 graus Celsius, se chegar a 17 gramas por metro cúbico, chove. Beleza?
O que é a umidade relativa? É uma relação, é uma regra de 3 a partir desta umidade absoluta. Ou seja, quando a moça lá fala 75% de umidade relativa do ar, o que ela está se referindo? Ela está se referindo a quantos gramas de umidade está na atmosfera, sendo que chegar no 100% precipitaria. Ou seja, então vamos pegar aqui uma conta fácil, mais fácil de fazer, gente. Ó. A 23 graus Celsius, a umidade absoluta do ar seria 20 gramas por metro cúbico. Ou seja, chegou em 20 gramas, precipita. Quando a gente está em 23 graus Celsius e nós estamos em 75% de umidade relativa, significa que naquele momento nós temos 15 gramas de água por metro cúbico da atmosfera. Ou seja, 75% da umidade máxima que esta atmosfera consegue suportar. Umidade relativa do ar não é probabilidade de chuva. Umidade relativa do ar é o quanto de umidade está na atmosfera. O que a gente consegue perceber aqui, ó, quanto mais quente, maior a quantidade de água que a atmosfera suporta. Portanto, se nós estamos com uma determinada umidade do ar e tem lá uma quantidade de água e cai a temperatura, vai chover. Por quê? Porque se cai a temperatura, a quantidade máxima de água reduz, a quantidade máxima suportada reduz, fazendo com que o que antes era uma quantidade de umidade que era possível da atmosfera suportar, agora não suporta mais, então precipita. Por isso que uma queda de temperatura normalmente traz chuva, beleza? Então, essa relação de umidades aqui é bem interessante e isso aparece em questão de vestibular. Beleza? Então, olha só aqui sobre a umidade relativa, a última coisa que é importante colocar aqui é sobre esta relação da umidade relativa com nós. Umidades relativas muito baixas, nós temos problemas respiratórios, é difícil de respirar, isso pode gerar uma série de problemas. Então, sempre que nós estamos abaixo de 30% de umidade relativa do ar, nós começamos a ter problemas com esta umidade relativa. Por isso, que nós vamos ter casos assim, por exemplo, principalmente nas Olimpíadas, quando acontecem em países de clima mediterrâneo, existe uma tensão maior para as provas dos atletas, porque as umidades relativas são mais baixas, e as umidades relativas mais baixas promovem problemas aí com esses atletas, o pessoal desmaia e coisa do tipo. Aqui no Brasil, as regiões de umidade mais baixa, então você pega ali a região do centro-oeste brasileiro, por exemplo, é comum pessoas com problemas respiratórios, principalmente no inverno, né? Por isso que no inverno a gente vai ter problema de sangrar nariz, a gente vai ter problema de sangrar o ouvido, a gente vai ter problema de respirar, porque no inverno a umidade relativa reduz. Belezinha? Professor, Oi. eu não entendi direito, não sei se eu entendi errado. Quando você falou no slide anterior desse daí. Esse aqui? Você isso. Quando tá frio, normalmente chove. Não. Mas Não. Vai, termina a pergunta, mas não é bem isso. não, é que eu não tinha entendido isso, porque para mim, normalmente, quando tá muito calor que chove. Tá, então olha só. A gente tem, na precipitação, então deixa eu vir aqui nessa imagem aqui, ó. Aqui a gente tá vendo a quantidade de chuvas no mundo, beleza? O que precisa para chover? A gente precisa ter umidade na atmosfera. Então, para chover, a gente precisa bater essa meta, vamos dizer aqui, ó. Essa quantidade de água na atmosfera. Ok até aí? Certo. Quanto mais quente está, se a temperatura vai aumentando, a gente vai ter uma evaporação maior. Então a gente sua mais,
os corpos de água evaporam mais água. Então, a temperatura elevada ajuda essa evaporação. Ok? Então, Certo. se a gente tem uma temperatura muito alta, então vamos pegar o nosso verão. O nosso verão. No nosso verão, o que é o nosso padrão? Um dia extremamente quente e chuva por volta das 5 horas da tarde. Lá para as 5, 6 horas da tarde chove, não é? Uhum. No nosso padrão, lá em dezembro não acontece isso? O dia quente, 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 chega no finalzinho da tarde e cai aquela pé d'água. Por que que acontece isso? Porque o dia está muito quente, o dia está lá na faixa dos 40 graus Celsius e tal. Então, o que que vai acontecendo? Vai evaporando, vai evaporando, vai evaporando, vai evaporando, vai evaporando. Por que que só chove lá no final da tarde? Porque leva o dia inteiro para conseguir chegar nessa quantidade de água aqui. Perceba que é muita água que precisa chegar lá, ok? Isso é um tipo de chuva. O outro tipo de chuva acontece o seguinte, imagina que está quente, então está evaporando. Então imagina assim, a gente está lá na casa dos 30 graus, ó, precisa chegar a 30 gramas para evaporar a água. Então está evaporando, 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 evaporando. Vamos supor que chegou lá a 25 gramas. Não chove ainda em 30 graus, mas choveria se tivesse em 27 graus. Ou seja, se cai um pouco a temperatura, chove também. Por que que chove? Porque a quantidade máxima de água que a atmosfera suporta é menos. Então percebe que são duas coisas que estão interligadas? Uma temperatura elevada aumenta a evaporação. Só que uma queda de temperatura a atmosfera segura menos água. Consegue entender que tem as duas coisas? Você percebeu agora que não é que quando esfria chove, né? Mas uma queda de temperatura pode trazer essa chuva. Entendi agora, professor. Tá bom? Obrigada. Da mesma forma que não é estar quente chove, porque estar quente eu preciso de evaporar. Então, se eu não tiver umidade, não vai chover. Pega o exemplo de um deserto. Um deserto, o dia é muito quente, muito quente, muito quente, não chove. Por que que não chove mesmo sendo tão quente? Porque não tem água para evaporar lá. Entendeu? Então é uma combinação de fatores. Ok? Certo. Obrigada, professor. De nada, disponha. Gente, vamos fazer o seguinte, ó, tá para cair a live em 2 minutos. Então, antes de eu ir para o próximo slide, eu vou cortar essa live, então eu vou derrubar essa live. Voltem com o mesmo link, ok? Porque senão eu vou parar no meio da explicação, porque falta 2 minutos. Tá bom? Voltem pelo mesmo link.